Fala galera, que alegria poder estar aqui junto com você. Nós estamos iniciando aqui um projeto que realmente era um sonho para cada um de nós aqui do Ministério Jovem, aqui da Palhoça, aqui do nosso distrito. Estamos iniciando o podcast da lição da Escola Sabatina Jovem. E olha aqui, ó, a nova lição que você precisa adquirir para estar mais pertinho de Deus. Tá vendo aqui, ó? Esta é a lição. Vamos estudar sobre João, o Verbo. Esta lição será realmente impressionante, impactante, e nós precisamos aprender bastante a respeito dessa lição. É o livro que eu mais gosto de estudar na Bíblia, é o livro que tem ali os versículos mais, na minha opinião, né, os mais profundos, aquele que mexe no nosso coração, e eu tenho certeza que ao estudar então esta lição, você será extremamente impactado e abençoado pelo nosso querido Deus. Então, desde já adquira a sua lição. E, inclusive, dia 29 de setembro agora, nós vamos ter o lançamento aí do projeto Maná para este próximo trimestre, onde você pode fazer a sua assinatura. Então, ó, procure a diretora da sua escola sabatina, vá lá na sua igreja, professor da escola sabatina ou diretor da escola sabatina, procure eles vão poder fazer este projeto aí junto com você, para você ter a sua assinatura da lição. Ou então, você pode ir na Associação Catarinense, e aí então estar ali presente. Vai ter uma festa grande a partir das 9 horas no dia 29, e aí você pode também adquirir a sua lição lá, beleza? Vai ser bênção estudar a lição junto com você e passar esses momentos especiais aqui. Aqui na técnica, nós temos aqui presentes aqui o Eric, tá junto com a gente aqui, você não pode ver, mas temos aqui também o Naldo, temos aqui o Gabriel e o Rubens, que tá junto com a gente aqui na técnica. Estamos tendo o primeiro momento aqui, né? Aprendendo como é que faz, coisas novas vão surgir, melhorias também, a gente vai melhorando cada vez mais. Você vai perceber isso, o importante é que você decida estar junto com a gente. Certinho? Beleza? Mas não somos só eles não. Nós estamos acompanhados de pessoas especiais aqui, junto comigo aqui para falar um pouquinho da lição. Nós temos aqui nosso amigo Márcio, grande Márcio. Márcio que tem vários cargos, entre eles nosso regional jovem aqui para toda a Associação Catarinense aqui da nossa região, e nós estamos felizes, Márcio, ter você aqui com a gente. Dá um abraço nos nossos amigos, se apresente aí, fala um pouquinho de você também. Então, pastor, eu sou regional para região Continente Sul, nós temos aí várias regiões, e eu sou regional aqui para a região do Continente Sul. Eu estou feliz a gente começar esse novo projeto aqui para o distrito de Palhoça. Estou feliz em estar participando, espero ficar aqui fixo, né? Não me tirem do podcast, porque eu quero estar aqui e ajudar a nossa galera aí, a nossa juventude, a entender um pouco mais sobre essa lição, que vai ser bem gostosa. Vai, essa lição aqui vai ser power, vai ajudar a gente bastante mesmo. Mas você também é ancião aqui da Igreja da Palhoça, né? Sim, sou ancião aí de alguns departamentos, sou ancião. Não sou um ancião jovem aqui, porque eu já sou regional, não tem como ser mais ancião jovem. Mas lidero alguns departamentos, entre ele essa equipe que está aqui por detrás, né, na técnica aqui, fazendo todo esse projeto acontecer. Sem eles a gente não ia conseguir fazer isso aqui não. E outros departamentos aí, como desbravadores e tal, eu sou o ancião desses departamentos. É isso aí, muito tempo, é muita experiência, gente, é muita experiência. Mas você não tá sozinho não, né? Tem mais alguém aí do seu lado, né? Tô vendo um rapaz sorridente aí. Não estou sozinho não, né? É claro que a gente tá aqui, tem você como nosso líder espiritual que vai estar aqui com a gente, tem eu como regional de jovem, e nós temos também o nosso líder jovem aqui. Se apresente, diga quem é você, da onde você veio, fala um pouco de você. Muito prazer, muito bom estar aqui, né, nesse dia com esse projeto incrível, né? Eu estou muito feliz porque o pastor me chamou para estar participando desse projeto. E sabe, meu nome é Uriel Anselmo, sou nascido e criado Nome de anjo, hein, cara? na igreja adventista, né? E tenho esse chamado de Deus para poder estar atuando nesse ministério, um ministério que eu amo, um ministério que eu, desde quando eu era criancinha, bem pequenininho, Papai do Céu já tem um chamado muito forte para mim dentro desse ministério do jovem, e com certeza a gente está aqui para poder influenciar de maneira positiva, né, a vida dos nossos jovens através dessa lição dessa escola sabatina. Vai ser benção, essa lição promete, hein, gente? Você não pode ficar sem a lição. Então, quanto antes, já se programe, faça a sua assinatura, tenha a sua lição em mãos, para que a gente possa estudar juntos aqui. Serão realmente esses momentos muito abençoados. Hoje a gente vai dar uma introdução a respeito dessa lição, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o que vai falar o livro de João, mas depois nós vamos entrar nos temas, lição a lição, para a gente aprender juntos aqui, vai ser bênção. Para a gente começar, Uriel, você faz uma oração para a gente? Fazemos. Vamos orar então. Oremos.
Santo e eterno bom Deus, graças te damos, Senhor, por esse momento de estarmos aqui na tua presença. Te peço, Senhor, nesse momento que o Senhor possa abrir portas, abrir meios e, principalmente, abrir os corações das pessoas que estarão aqui nos assistindo e aprendendo um pouco mais sobre a tua vontade para a vida de cada um de nós. Que esse projeto possa ser uma bênção não só nas nossas vidas, mas na vida de inúmeras pessoas, inúmeros jovens. Que esse projeto possa realmente nos edificar e nos trazer uma comunhão diária contigo, até o dia que o Senhor puder voltar para nos buscar. Amém. É isso que eu te peço e te agradeço, que o Espírito Santo possa fazer presente sempre ao nosso lado, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então, meus queridos, vamos então começar a estudar um pouquinho, falar um pouquinho de forma geral da nossa lição aqui. Essa lição que eu já disse vai ser uma lição realmente muito abençoada. O livro de João é um livro que eu mais gosto na Bíblia. É claro, né? Toda a Bíblia é importante, mas o livro de João, para mim, é aquele que, sabe, aperta nosso coração assim, aquele que mexe com a gente. É no livro de João que a gente encontra as promessas maravilhosas, por exemplo, que Jesus vai voltar, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Que fala lá, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que fala sobre o Consolador. O livro de João realmente é um livro especial. E, Márcio, por que ele é tão especial? Qual é a diferença do livro de João em relação aos demais evangelhos que a gente tem? Então, o livro de João, dos 4 evangelhos, ele é aquele que vai falar mais especificamente ou mais singularmente sobre Jesus. Ele vai contar ali, vai falar menos dos milagres, vai falar de alguns só, mas vai falar muito dos discursos longos que Jesus fez aí durante o tempo de ministério dele aqui na Terra. Interessante, né? Uriel, e tem mais algum detalhe do livro de João, assim, que você lembra aí pra gente poder Cara, falar? olha, eu acho que o incrível do livro de João, né, que eu particularmente eu gosto muito de escutar testemunho, né? Eu acho que uma Aham. coisa que edifica muito a nossa vida é um testemunho. E o livro de João, mais de uma maneira mais forte assim do que a Bíblia, realmente é um personagem que ele conta ali a experiência dele com Deus, né? Então ele realmente mostra ali no dia dele, um dia a dia dele, como foi ter essa experiência com Jesus. Então eu acho que a gente deveria refletir nesse livro todos os dias, que é uma coisa que acrescenta demais no nosso nível de espiritualidade. Você tocou no assunto importante, né? Que o livro de João, ele é o livro que fala a respeito dessa experiência que João teve com o próprio Jesus Cristo ali, né? Sim, sim. É interessante porque, assim, o livro de João tem um detalhe importante também, que ele é o último livro a ser escrito na Bíblia. Sabem disso aí? O último livro a ser escrito. A gente tem por ordem aqui o livro de Apocalipse, né? Na Bíblia, né? Sim. Mas o último a ser escrito mesmo foi o livro de João, o Evangelho de João. João, ele foi exilado, né, para a ilha de Patmos. Ele escreve o Apocalipse e tudo mais. Aí ele sai da ilha de Patmos e vai para Éfeso. E quando ele chega em Éfeso ali, que era onde ele tinha residência, tinha a casa dele, ali em Éfeso ele encontra uma igreja diferente daquilo que ele tinha encontrado, deixado, vamos dizer assim, né? E já tinha passado um bom tempo da morte de Jesus já. Imagina uma personagem como João, que tinha lá os seus 11 amigos, né, discípulos, que largaram tudo e retornam e agora vê que todos estão mortos, né? Morreu Pedro, morreu Paulo, né, que não estava entre os 12, mas veio depois ali, um grande missionário, mas tinha morrido Paulo, então, tinha morrido todos os demais, Tiago já tinha morrido, todos que ele conhecia, que andaram pertinho de Jesus, realmente tinham morrido. E aí a igreja se viu assim numa situação, e agora, né? Será que está vivo o último? Será que o que a gente viveu foi só uma experiência assim não verdadeira, tal? Será que a gente entrou numa furada, talvez? E a igreja vem assumindo assim, permitindo que entre na própria igreja uma ideia de que Jesus não era Deus plenamente. Para João isso deve ter sido impactante, né, Márcio? Deve ter sido, e acho que foi, né? Não sei. Eu imagino que foi um desapontamento semelhante ao que Tiago White, Ellen White e tal, os fundadores da nossa denominação tiveram em 1844, né? Que esperavam, né, Cristo voltar e Cristo não voltou. Eu acho que para os discípulos também deve ter sido um desapontamento, porque para João, um pouco mais, porque ele viu todos os seus parceiros Exato. serem, né, mortos e tal, e ele ficou ali e talvez aguardando que Jesus voltasse e tal, e aí Jesus não volta e tal. Então, deve ter sido um desapontamento também para Eu ele. fico pensando assim, poxa, morreu Paulo, poxa, morreu então Pedro, poxa, morreu Tiago, e ele ficando, né? E agora ele sai da ilha
de Patmos, vem para Éfeso e encontra a igreja agora nessa confusão em relação à crença de Jesus Cristo ser verdadeiramente Deus. E aí então já tinha se passado, eu falei do tempo, né? Tinha se passado aproximadamente 60 anos após a morte de Jesus, 30 anos aproximadamente após a morte do último amigo dele, o último discípulo. Então ele está ali agora como o último que viu Jesus Cristo pessoalmente, né, pôde tocar, uma testemunha real. E aí então, que nem o Uriel falou, ele escreve a respeito do seu amigo, né? E o que eu acho interessante, pastor, que a gente vai estudar nessa lição, né? Eu, particularmente, quando peguei aqui o verbo e pensei, nossa, agora a associação vai inovar, vai lançar agora a gramática aqui do português. Mas na verdade, eu acho que devido a essa questão que João teve, né, de as pessoas duvidarem, ele deixa isso muito explícito, né? Sim. Porque realmente hoje, infelizmente, muitas pessoas não acreditam nesse grandioso poder de Deus, essa magnitude que ele tem, né? Então ele mostra isso muito no livro dele. Então o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então essa grandiosidade de um ser grandioso, altíssimo, que se fez carne para que a gente pudesse ter a oportunidade de salvação. Exatamente. Ô, pastor, já pegando nessa questão do Uriel falar e a gente falar nessa singularidade que tem o livro de João, eu no início ali eu falei que ele não fala de muitos milagres, mas ele fala de um específico que os outros não falam, que é Cristo ressuscitando Lázaro. Sim. Por quê? Fala aí para nossa juventude, para mim também, para me entender um pouco mais sobre essa questão. Por que João não fala tão especificamente da ressurreição de Cristo, mas ele fala mais explicitamente sobre esse milagre da ressurreição de Lázaro? Sabe o que é interessante essa pergunta sua? Porque assim, ó, nós vemos nos outros evangelhos, né, que daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta para vocês sobre eles, mas nos outros evangelhos a gente vê que existem muitos milagres, né? A gente até está estudando uma lição que fala bastante de parábolas e tudo, a gente está saindo de uma lição dessa, para entrar agora em João. Mas João não. João, como ele quer mostrar isso que o Uriel falou, de que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, de que realmente ele não é uma pessoa comum, como hoje alguns também não acreditam em Jesus plenamente. Então, João quer falar assim, não, ele é Deus, aquele que andou entre nós, é o Deus reencarnado, é o Cristo que nós aguardávamos, ele é verdadeiramente Deus. Por isso que ele começa o evangelho dele falando assim, ó, lá no princípio era o verbo estava com Deus, aquele verso que nós conhecemos, que a gente vai destrinchar no decorrer da nossa lição, nosso estudo aqui. E aí, Márcio, ele começa então a escolher exatamente o que ele vai escrever. Por isso que João, a gente diz que ele faz uma descrição detalhada de Jesus no seu evangelho. Eu digo que ele faz uma monografia. Né? Você que já fez TCC aí em algum momento, já fez? Já estudou aí, fez uma faculdade ou está fazendo TCC? O que João faz é um TCC para mostrar que Jesus é verdadeiramente Deus. Por isso, ele vai escolher então evidências internas, evidências claras de que Jesus é Deus. Depois ele vai para as evidências externas e depois ele conclui, tá vendo? Ele é verdadeiramente Deus. Nestas evidências que ele vai então buscar e escolher para escrever no livro, ele escolhe apenas 7 milagres. E desses 7, ele vai escolher milagres, né? Entre os 7, ou todos os 7, na verdade, ele vai escolher milagres que não tem como contestar que Jesus não é Deus. Tipo, seguindo uma cronologia, eu acho que você falou ali que na época quando João sai da prisão e vai, ele encontra uma igreja diferente e tal, talvez decepcionada pela questão de Cristo, né, ter morrido e tal, e não ter voltado. Talvez se ele focasse muito na questão dos milagres, das outras coisas e tal, não tivesse um foco para mostrar Jesus como um Deus, como um Salvador. Você citou Lázaro, por exemplo, né? Lázaro, por exemplo, existia uma crendice popular de que uma pessoa poderia ter uma morte súbita até 3 dias e depois voltasse, era uma morte súbita. Então poderia deixar um milagre ali meio na dúvida se fosse menos de 3 dias, né? E Lázaro, ele morre quanto tempo mesmo? 4 dias. Então, 4 dias, você vê que ele descreve que Jesus, ele
atrasa 2 dias, vai caminhando devagar, no meio do caminho ele encontra 2 pessoas, as pessoas estão na cabeça dele, Lázaro tá lá, o senhor tem que ir, o senhor tem que ir, o senhor tem que ir, ele, calma, vou chegar lá e tal, aí chega a notícia que Lázaro morreu, e mesmo assim ele não vai tão apressadamente para lá, né? E quando ele chega lá, as irmãs de Lázaro são as primeiras a falar assim, se o senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Aí ele falou assim, ó, mas eu vim para que a morte dele seja para uma demonstração do poder divino, do poder do próprio Deus. E aí então ele ressuscita Lázaro após 4 dias, quer dizer, no 4º dia, mostrando que a crendice popular, então não, nesse caso, ela não cabia. Ele mata a crendice popular e ao ressuscitar Lázaro no 4º dia as pessoas falam, nossa, ele é realmente quem diz. Ele faz um outro milagre que ele fala assim, ó, os teus pecados estão perdoados. Quem é que podia perdoar pecados? Somente Deus. Deus. Só Deus, né? O corpo de Lázaro já estava praticamente 4 dias em estado de putrefação. Já estava lá cheirando mal, uma série de coisas e tal, né? Então as pessoas ao ver esse milagre falam, não, ele é verdadeiramente Deus. E ao ler o milagre hoje, a gente também pode concluir, né? Poxa, uma pessoa pode morrer e ser ressuscitada 4 dias depois. Olha, o poder de Deus pode fazer que isso aconteça. E Jesus então vai se mostrando nas histórias, na vida que o apóstolo teve, né, com Jesus, então que realmente Jesus é algo divino. E ele vai mostrando isso em cada detalhe, né? Amém, amém. Mas deixa eu perguntar para vocês a respeito dos evangelhos outros, né? Existe uma palavrinha aí falando que os evangelhos, Márcio, eles são sinóticos, né? Você pega Mateus, Marcos e Lucas, são sinóticos. O que significa sinóticos? E aí, Uriel, o que significa sinótico? Rapaz, agora que a gente vai estudar o verbo, a gente vai ter que entrar na língua portuguesa mesmo. O que significa? Vamos abrir o dicionário e dar. Então, boa de abre o dicionário, aí e tal, e procura sinótico. O que significa sinótico? Eu acho que sinótico significa iguais, é isso? Parecido. Semelhante, exatamente. Semelhantes. É né? igual eu e Deus, né? Imagem e semelhança de Deus ali. E por que semelhante? Porque Mateus, Marcos e Lucas são considerados semelhantes. Porque eles contam praticamente as mesmas histórias. Né? Então, algumas mudancinhas algumas coisinhas, ponto de vista diferente, mas os 3 contam as mesmas histórias. E a João não. João vai além. Por isso que os milagres em João, eles são realmente milagres escolhidos a dedo, percebe? Por causa disso, porque já tinha as escritas anteriores. Agora precisava de uma escrita realmente concluindo, né, provando, TCC, lembra o TCC? Provando que Jesus é verdadeiramente Deus, né? Você fala em TCC, eu fico até meio... Sou meio traumatizado. Eu trauma, porque... Não, é sério, quando eu fiz o meu TCC, né, para psicologia, eu fiz o TCC sobre psicologia e espiritualidade no geral, né? E eu peguei uma banca, sabe, psicologia e espiritualidade aqui no Brasil ainda não se comunica. Né? Lá fora, tanto que eu achei muitos artigos lá fora sobre psicologia e espiritualidade. Aqui, pouquíssimo, bem pouquíssimo. E aí eu fiz o meu TCC, cara, fiz aquela apresentação legal, disse, acho que eu vou tirar 10. Acredita que me tiraram meio ponto só porque eu falei de espiritualidade. Olha só. Então eu tenho... E aí, por que eu fiquei mais traumatizado? Porque no dia seguinte eu fui assistir a banca dos meus colegas e teve um outro colega que também falou sobre... espiritualidade e psicologia, pegou uma banca diferente e tirou 10. Olha só. Aí me traumatizou. Traumatizou, né? Espero que você não seja traumatizado com TCC e falar, então não vou nem estudar o livro de João. Não, pode estudar tranquilamente que vai dar certo, né, Márcio? Não é tão... Já tá pronto o TCC, João, tá bom? É só ler, só. Vai dar Tá aqui. Mas a gente tá falando que o livro de João, mas deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Como é que a gente tem certeza, Uriel, que é João mesmo que escreveu o livro? Como é que a gente tem essa certeza aí? Cara, eu acho que essa certeza é a partir de mim, sabe? Vem de um fator que toda a Bíblia ela é 100% inspirada por Deus. E eu creio que João ele teve essa oportunidade de escrever isso, né? E hoje a gente tem inúmeras provas
como o Márcio acabou de dizer, o João é um livro um pouquinho diferente, mas não deixa de sair dentro de um contexto. Eu acho que é isso que, por mais que a gente pegue para estudar um tema, um livro, mas a Bíblia inteira ela se completa, e a partir do momento que a gente tem a certeza que eu vou estudar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela toda se completa e nunca se contradiz. Legal. Isso é a maior certeza que eu tenho, é que essa palavra de Deus, ela é 100% inspirada pelo Espírito Santo. Isso faz da Bíblia algo realmente sobrenatural, né? Sobrenatural. Eu falo que a Bíblia ela é um sobrenatural. livro extraterrestre. Essa Agora, ô Márcio, ele falou do ponto de vista pessoal dele e tudo, mas na palavra de Deus, a gente tem alguma confirmação de que realmente esse livro foi realmente escrito pelo João? O autor foi João mesmo? Lá na Bíblia não fala assim diretamente que foi João, Aham. mas pela característica que diz, olha, é o apóstolo amado, é aquele que era o mais próximo e tal. Era que próximo deitava e a tal. cabeça aqui É, no então, ombro de Jesus. por essas características, a gente acredita sim, né? Tem evidências claras de que foi o próprio João que escreveu. Muito interessante, né? E provavelmente ele deve ter escrito aí, segundo os estudiosos, ali por volta dos anos 92, 96, mais ou menos, né? Entre esse período aí, no último século, né? Terminando, quer dizer, no primeiro século, iniciando quase o primeiro século ali, ele já escreveu esse livro tão importante assim. Os outros evangelhos falam também, revelam a respeito de Pedro, Tiago, de João. Há algum versículo interessante aqui que eu gostaria de ler com vocês, que está em João capítulo 13. Vamos abrir a Bíblia aí? Abra sua Bíblia em casa aí. Vamos dar uma lidinha aqui em um trecho importante. João, assim, fortalecendo aquilo que o Márcio acabou de dizer aqui. João capítulo 13, no verso 23 a 25. Então, João 13, aí no verso 23 até o verso 25. Vamos dar uma lidinha aí. Vou pedir para o Uriel aqui, que está com a nossa Bíblia jovem da Missão Caleb, João que está 13. perto de começar aí, né? João E 13, por né? falar nisso, só um parênteses, camisa bonita. Bonita, hein? né, pastor? Olha só, Olha, só quem é da Palhoça tem essa daqui. Pá. merece. Peraí, mas não disse que não era pra lançar agora? Não, mas não é lançar, só tô elogiando. É só um elogio assim, né? Coisa linda, coisa linda. Dá uma bosta, da edição coloca o... Só um elogio, uma coisa básica. Mas vamos lá, Mas vamos lá. diga. Leia pra nós aí. João 13, verso 23 e 25. A 25. 23 a 25 diz assim, ó. Ao lado de Jesus estava reclinado um de seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez o sinal a esse, para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou, Senhor, quem é? Até o 25, né? Isso. E Jesus respondeu, é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão molhado e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Olha, então nós temos aí então a clara afirmação de que temos ali um discípulo que reclina sua cabeça sobre os ombros de Jesus, né? Uhum. Conhecido como discípulo amado, né? Mas há um outro verso ainda mais claro, quer ver? Vê aí João agora, capítulo 21, verso 23 e 24. Aqui parece que Jesus ele vai profetizar a respeito do futuro de João, como também do futuro do apóstolo Pedro. Vamos dar uma olhadinha aí. João 23 a 24. João 21, verso 23 até o verso 24. Você acompanha com a gente aí? Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Aí eu lembro muito desse trecho aí que Pedro fala assim, Senhor, e aí tudo mais e tal. E Jesus fala assim, olha Pedro, com certeza você vai, né, fala com as nossas palavras aqui, né, parafraseando, fala assim, com certeza Pedro, você vai sofrer, né, vai passar por dificuldades e vai morrer numa cruz como eu também morri. E aí Pedro olha assim e tal, quem tá perto dele é João e fala assim, mas e esse aqui? Fala assim, Pedro, o que cabe a ele não tem nada a ver com você. Você é você, ele é ele. Cada um com seus detalhes, mas esse discípulo aí, ele não vai passar pela morte, né? Como você vai passar. Claro, João morreu, né? Faleceu, mas ele foi o único discípulo que ele não morreu de morte assim matada, né? Ele não foi assassinado, né? João foi o único que morreu de morte natural.
Eu acredito que ele morreu velhinho, e eu sabe como imagina a morte de João? Ele imaginando ali talvez assim, deitado e com a lembrança do Apocalipse na mente. Apocalipse capítulo 21. A esperança, né? Que ele tinha escrito lá quando estava preso Exatamente. ainda, né? Lembrando, olha, eu estou falecendo aqui, mas em breve hei de ressuscitar para estar para sempre do lado de Jesus Cristo, porque eu vi que Jesus Cristo é o vencedor dos vencedores nesse conflito entre o bem e o mal. É isso aí. Muito legal. Né? Grande, né? Forte isso aí, né? É por isso aí, gente, que o livro de João vai ser um livro especial pra gente. Não deixe de estudar este livro. Realmente vai ser, assim, muito bacana. Nós estamos só iniciando nosso podcast. Só começando, né? Muitas coisas boas vão vir aí. É só uma visão geral desse livro que nós estamos tendo. E deixa eu fazer uma pergunta, então, aqui para vocês aqui. O que vocês podem falar mais a respeito desse livro de João, concluindo aqui a ideia do livro, daquilo que vocês têm de expectativa, o que vocês esperam aí dessa leitura? O livro de João representa para vocês uma mensagem final para os nossos amigos aqui, jovens que estão nos assistindo. Então, pastor, já que a gente está fazendo um podcast para jovem, me corrija se eu estiver errado, mas há alguns estudiosos dizem que os discípulos, não só, aliás, não todos, mas a maioria deles tinham entre 15 e 20 anos de idade. Então eram adolescentes e jovens. Claro, no decorrer da lição aí, ou depois pode explanar isso mais para a gente entender o porquê que acredita que ele tinha. E João era um desses que tinha entre 15 e 20 anos quando começou o seu ministério. E o mais novo, né? E o mais novo. Provavelmente esses 15 anos aí. Entendeu? Então, dá prova de que a juventude pode fazer muita coisa. Exato. Porque eles fizeram. Jesus escolheu adolescentes e jovens para trilhar o ministério junto com ele durante os 3 anos em que ele estava aqui e depois continuar o trabalho depois que ele fosse, né, ascendesse ao céu. Então, a juventude, você leia o livro, leia a lição, estude, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer maravilhas através da juventude com a estudo dessa lição. E eu vou deixar o convite, é aqui que eu falo, né? É aqui que você fala. E eu vou deixar o convite, como o Márcio falou, da mesma maneira que Jesus chamou os discípulos, a gente convida vocês a estar nesse processo, né, de aprendizado em rumo à Canaã Celestial, participando aqui junto com a gente do nosso podcast, com a lição desse trimestre, o Verbo. Vem com a gente você também. Isso aí, minha gente. Olha, muita coisa. João vai dar pra gente essa visão privilegiada de Cristo. Eu costumo dizer que os filmes que a gente assiste a respeito de Jesus Cristo são filmes que mostram aquele Jesus Deus e tal, né, que não tem nenhuma empatia, vem aqui cumprir uma missão, realiza os milagres e tal, né, não tem uma proximidade com o ser humano. No livro de João não vai ser assim. No livro de João você vai ver o Jesus humano que toca as pessoas, que sente a dor, que tem compaixão, que fala aos discípulos, olha, eu estou partindo, mas eu vou voltar, não vou deixar vocês sozinhos, o Consolador está aí. É o livro de João que deixa também a promessa de que em breve, muito breve, ele vai estar aqui novamente e que haverá uma ressurreição para aqueles que até chegarem à morte, mesmo aqueles que morrerem, ainda assim viverão. São muitas promessas. O livro de João realmente ele é especial. E eu quero realmente pedir a você, apelar a você, que nós estamos aqui, não é? Iniciando esse projeto com muito amor, com muito carinho. É o que nós gostaríamos de estar realizando aí já há algum tempo, vimos sonhando com isso e realmente hoje está se tornando aqui uma realidade inicial de, olha, estudarmos juntos a lição da Escola Sabatina. Por isso eu peço a você, não fique de fora. Estude o livro de João, vai ser muito 10, o Verbo. E assim vamos juntos até o final dessa lição aqui, para a gente já embalar, pegar outra e se tornar um hábito na nossa vida, para a gente estar bem pertinho de Jesus Cristo. Amém. E João é o livro certo para começar, né? Olha só, pode ser que um de vocês um dia pode estar aqui sentado, hein? Participando aqui. Então, estude. Pode ser pego de surpresa, né? Surpresa! Não foi o caso de hoje. O negócio tá afiado. Muito bom, muito bom. Vamos terminando então. Fechou. A gente agradece, obrigado Márcio por estar aí com a gente nesse projeto, pelas orações também, pelo apoio, também Uriel, representando os nossos diretores de jovens aqui
do Distrito da Palhoça. Deus abençoe muito você também lá no seu ministério. A gente vai ver esses personagens aqui mais vezes aqui junto com a gente, tá bom? E como o Márcio falou, você também pode estar participando. Obrigado à nossa técnica aí, nossos meninos e meninas aí. Tu falei meninos e meninas, mas hoje só tem homem aqui, na verdade, né? Faz parte. Vamos pôr uma menina aí, vamos pôr uma menina aqui pra ajudar a gente. Pelo menos uma menina pra poder ajeitar a maquiagem. A gente. Boa, Márcio. Vamos melhorar nesse detalhe aí também. Pra gente não ficar brilhando tanto, né, rapaz? Eu quero convidar você, então, pra gente fazer uma oração especial, tá bom? Que Deus abençoe muito você. Estude a sua lição. Lembra, dia 29 de setembro, Projeto Maná, ativo, dia D, para você fazer a sua assinatura da lição da Escola Sabatina e fazer parte aí desse grupo de pessoas, dessa galera de gente que se compromete com Deus e aprender mais, estudar a Bíblia e se preparar para a volta de Jesus. Tenho certeza que você faz parte desse time também. Vamos orar? Vamos fazer uma oração. Uriel já orou no começo? Márcio, você ora para a gente agora? Oro sim. Oremos. Querido Deus eterno Pai que está nos céus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui meditando um pouquinho na Tua Palavra, para que a gente possa ajudar a nossa juventude a entender um pouco mais sobre aquilo que o Senhor quer falar para nós. Que essa lição seja uma lição de bênção, uma lição de transformação, que a gente possa entender que Jesus era e era o Verbo. Amém. Que o Senhor possa nos abençoar, abençoa toda a nossa juventude em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço para você, até a nossa lição agora, número 1, tá bom? Deus te abençoe.